Oi, gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas para a gente conhecer a história de mais uma entidade que faz um trabalho incrível aqui em Campinas. Eu já estou encantada, o espaço é muito bonito, é amplo, tem muita luz entrando, a criançada correndo para todo lado, que é aqui o Semente Esperança, no Jardim Paranapanema. A gente vai conhecer um pouco aqui da história desse lugar e para isso quem vai conversar com a gente é a Gabriele Reimer, que é diretora aqui da entidade, que vai contar um pouco aqui desse lugar lindo que a gente veio visitar. Gabriele, primeiro, obrigada por tirar um pouco do seu tempo para falar com a gente. A gente que agradece a visita aí de vocês e estamos muito felizes em poder contar um pouquinho da nossa história. Pelo que eu soube, me disseram que você já está há bastante tempo aqui na instituição, então vai poder contar bem aí todos esses anos. Sim, eu sou um pouco suspeita, porque eu sou apaixonada pelo nosso trabalho, principalmente pela seriedade, né, como tudo é conduzido. E a nossa história, o ano passado, completou 25 anos. E foram 25 anos de muito trabalho, muita dedicação, tanto da equipe técnica como de todos os voluntários e diretores. Né? Vamos falar os serviços que vocês oferecem para a gente saber para quem é direcionado e a gente contar a história. Sim. Primeiro, o nosso foco é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças de 6 a 14 anos. Tá? Então aí nós temos 150 crianças. Temos um projeto chamado Novos Rumos, que é para adolescentes, tá? De 15 a 17 anos. E o CCI, que é para 30 mulheres. Então esse é o nosso foco. Olha, tem muita gente, né, Sim. que é beneficiada pelas atividades daqui, mas vamos lá remontar lá ao passado. A entidade existe desde quando? Então, desde 1997, mas um pouquinho antes disso, ela começou assim. Tínhamos a Rosa, que era uma pessoa comum, e ela tinha uma auxiliar. Essa auxiliar chegou um dia para ela dizendo que não podia trabalhar, porque os filhos dela estavam na Dona Júlia e a Dona Júlia não tinha gás para cozinhar. Era aqui no Paranapanema. E aí a Rosa, muito disponível, pegou um bujão de gás, colocou no carro e veio até aqui a comunidade. E assim começou o Semente Esperança, porque disso ela reuniu um grupo de mulheres que começou a ajudar, né? E depois de uns 2 anos, a Dona Júlia era uma pessoa muito amorosa, ela já faleceu, era uma pessoa muito querida, amorosa, mas ela não queria que se institucionalizasse, né? E aí nós saímos de lá e viramos o Semente Esperança, dali viraram 3 entidades, tá? E o Semente Esperança, então, foi fundado oficialmente em 1997, não nesse espaço, num outro espaço, numa casa alugada, que posteriormente nós compramos, mas ela foi reformada muitas vezes, então não era um espaço nada adequado. Durante mais de 15 anos, a diretoria e os voluntários e também a equipe técnica trabalhou arduamente para conseguir recursos, né, para a gente construir a nossa nova sede aqui. Foram muitos eventos, muitos jantares, muitos bazares, né, para a gente poder, e tivemos a ajuda de alguns parceiros também. Então nós estamos aqui nessa nova sede há 5 anos. Pouco tempo, né? Pouco tempo, mas aqui o espaço é bem mais adequado, temos as salas de aulas amplas, temos até uma quadra, agora uma horta, né? Então a gente vai adequando, cada ano que passa a gente faz melhorias para poder atender melhor essa comunidade toda. E desde o começo vocês trabalharam nisso com as crianças, de ter um local adequado para elas ficarem e fazerem atividades? Sim, porque a gente imagina assim, eles já não têm essa facilidade de uma moradia confortável, né? Então a gente ficava muito triste de ter as nossas atividades num lugar muito apertado, muito feio e nada adequado.
Então, a comunidade também, claro que vibrou muito quando nós conseguimos adquirir o terreno e depois a construção. E quando nós mudamos, então, agora a lista é muito grande, a lista de espera, né, para as crianças entrarem aqui é bem grande, porque a comunidade é bem extensa. Esse outro lugar que era antes é aqui nas proximidades também? Bem perto também. E aqui, esse prédio que vocês têm é bem grande, tem outro andar, salas realmente amplas e tudo. Foi realmente moeda a moeda que vocês foram ali arrecadando. Não foi fácil, olha, eu posso te garantir, não foi fácil. Foram muitos reveses, inclusive a gente comprou o terreno e a comunidade invadiu o terreno construindo as suas moradias. Então foi muito difícil, a gente não podia simplesmente desalojar essas pessoas, né? Então foi um processo de mais de 2 anos, até que a prefeitura nos auxiliou, encontrando um outro local mais adequado para essas famílias morarem. E aí que a gente começou a construção. E dessa construção foi quantos anos aí? Quanto tempo para ficar tudo em pé? Não foi tão longa, foram 2 anos. 2 anos. A gente teve ajuda muito valiosa do Instituto Robert Bosch para terminar essa obra. Nossa, foi ali na força, na raça, né? Foi por isso que, assim, a nossa diretoria ainda daquela época, né, a gente preza isso muito, as pessoas que nos ajudam e que trabalham quase que diariamente aqui voluntariamente, porque nós temos uma equipe técnica de 15 funcionários, né, mais uns 10 oficineiros, que trabalham aqui diariamente, mas ao mesmo tempo nós temos muitos voluntários, tá? Então a nossa força também está nesse voluntariado. E o campineiro é muito caridoso, assim, muito Sim. de ajudar. O pessoal sempre se coloca voluntários do seu tempo, da sua força física, de como der para ajudar. Sim. E falando assim, vamos falar agora sobre o dia a dia daqui, né? A criançada entra cedo, entra um pouquinho mais tarde, como é que é o funcionamento aqui? A aqui? gente tem 2 turnos, o turno da manhã e à tarde, quer dizer, é o contraturno da escola, né? Então a criança vai para a escola e depois vem para o Semente Esperança ou ao contrário. Então as crianças da manhã chegam às 8, tomam café da manhã até 8h30. Das 8h30 até as 9 eles têm uma roda de conversa com o educador responsável. Das 9 às 11 acontecem as diversas oficinas oferecidas. Das 11 às 11h30 o almoço e aí eles vão para a escola ou para casa. E ao contrário, a mesma coisa. E essas crianças, elas têm que estar na escola para poder... Tem que estar matriculadas na escola, sim. Então, por isso que a partir de 6 anos, chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E quais são as atividades oferecidas? Nós temos muitas atividades, às vezes até eu penso que demais, mas porque, né? Então a gente tem um programa de arte e cultura muito forte e que é a nossa marca. A gente oferece aula de hip hop, de balé, de musicalização, de percussão, de violão e de coral. As crianças no início do ano podem escolher, porque nem todo mundo tem essa aptidão. Então as crianças escolhem a oficina, experimentam a primeira oficina e depois podem escolher. E aí elas são obrigadas a permanecer naquele semestre. No final do ano, a gente tem uma apresentação no teatro. É maravilhosa. Eu convido vocês a assistir, porque é linda. Os nossos artistas, eles são verdadeiros artistas. Eles cantam, eles dançam, eles encenam nesse teatro, é maravilhoso. Esse é o programa Arte e Cultura. Aí nós temos outros programas, programa de cidadania, nós temos artesanato, nós temos informática. E assim, tem muitas oficinas que as crianças podem escolher e temos um programa de esporte muito forte. A criança adora o esporte. E aqui na comunidade, como em outras, eles não têm esse acesso, né? Aí nós temos o Pablo, que é o nosso educador físico, e normalmente as aulas acontecem aqui perto no Parque Ecológico. Então as crianças vão andando até lá. Então eles têm aula de handebol, de basquete, de vôlei, dependendo do ciclo. Ou aqui na nossa quadra. Nossa quadra não é oficial, é uma quadrinha pequena, mas também acontece aqui.
tem aquelas aulas que são mais disputadas, não tem? Então, esporte todo mundo faz, ninguém não quer fazer, né? É porque também tem um pouco a ver com o lazer, com a diversão, né? Então, já outras aulas talvez são um pouco mais sérias, né? Nós temos, eles adoram aula de artesanato, por exemplo, nós temos uma oficineira, a Romilda já está há muitos anos, acho que ela já tem 80 anos. E as crianças adoram, ela dá aula de bijuteria. Então, as oficinas são muito variadas, né? Mas as crianças gostam muito e a gente ama muito o que faz. A gente percebe que cada funcionário, cada voluntário que está aqui, realmente está aqui pela causa, o que é muito, muito bom. Que é de onde nasce ali o amor do voluntariado, né? Sim. E vocês têm atividades voltadas um pouco mais para adolescentes que estão terminando ali o ensino médio, né, naquela faixa já ficando maiorzinhos. Até um pouco antes, né? Eles começam dos 15 aos 17, eles têm a oportunidade de ingressar num programa chamado, no projeto Novos Rumos. Novos Rumos está aqui porque a gente sentia falta. Depois que eles completavam os 14, 15 anos, eles ficavam meio perdidos aqui. Porque não tinha mais o que interessava, né? Aquelas oficinas eles já fizeram muitos anos e a gente percebia, fazendo visitas à comunidade, que os jovens se perdiam, né? Muitas adolescentes grávidas, alguns se perdiam para outros trabalhos, muitos trabalhos informais. E aí fomos atrás de um projeto específico para eles. Esses jovens, a gente não só prepara para o mercado de trabalho, não é tanto o nosso objetivo, também é, mas a gente quer que eles entendam os seus talentos, as suas vocações e que eles tenham um projeto de vida. Mas só que o projeto de vida tem que ter começo, meio e fim. Eles têm que entender que eles têm que trabalhar para conseguir atingir aquele sonho. Né? Para ter um desligamento mais fácil dessa fase mais infantil também. Exato, né? E eles têm várias oficinas, desde educação financeira, inglês, expressão, comunicação, expressão, cidadania. São 7 oficinas, informática. O inglês, por exemplo, eles não gostam de inglês, né? E aqui eles aprendem que o inglês não é um bicho de 7 cabeças. E tem a oficina do mercado de trabalho, onde eles aprendem a fazer o currículo, aprendem a se conhecer e, eventualmente, até encontrar a profissão que querem seguir. Né? Então, daqui já saíram, através do Novos Rumos, bombeiros, né? Porque a gente faz visitas, né, a empresas, a gente faz visitas a escritórios, a TVs, né, para eles terem acesso, terem bastante informação, né, e poderem fazer a escolha certa. E o que a gente sempre fala, a gente gosta muito que eles tenham orgulho dessas escolhas. E é muito satisfatório, né, ver esse momento muito em que vocês passaram ali anos com aquela criança, com aquele adolescente, vendo eles se encontrarem de alguma forma, né? Sim. E aí nós temos um outro projeto que começou esse ano, que chama Meu Futuro a Quem Pertence, que é uma lacuna. A gente percebeu a criança saindo do serviço de convivência e entrando no Novos Rumos, ela entrava muito imatura. Então nós temos um ano de Meu Futuro, que são 13, 14 anos, 14, 15 anos, eles ficam um ano sendo preparados para esse curso Novos Rumos. Nossa, que legal! A gente vai evoluindo, porque vai percebendo vocês vão vendo as necessidades, né? E a gente vai chegando lá. E você falou também sobre um grupo de mulheres que também está tendo esse atendimento especial. A gente tem 30 mulheres, tá? Que são acolhidas aqui da comunidade. Em parte, a gente gosta muito desse trabalho porque a gente quer conhecer a comunidade, a gente quer entender quais são as necessidades. A gente acolhe as famílias das crianças, mas além disso a gente gosta de entender um pouco mais. Então, elas gostam muito de artesanato, né? Então a gente dá aula de artesanato, a gente dá aula de zumba e de um pouco de yoga. Tudo que elas vão pedindo, a gente vai tentando atender e tentando direcioná-las
autoestima, eventualmente até uma geração de renda. Uhum. E vamos falar agora sobre, você falou que está tendo aí uma fila de espera, né? Sim. Mas essas crianças, adolescentes que estejam aí buscando um espaço legal para ir, como é que elas fazem? Elas vêm diretamente aqui? Elas são direcionadas de alguma entidade parceira do município? Como é que funciona? Na verdade, eles devem morar aqui na comunidade, aqui próximo, né? E nós já somos referência aqui na Zona Sul de Campinas, né? E aí as mães vêm, escrevem, existe uma entrevista, uma visita domiciliar, existe uma série de quesitos, né? A criança tem que estar em situação de vulnerabilidade, tem a situação econômica da família, e aí entra para essa lista de espera. Então não é uma lista cronológica, é uma lista de vulnerabilidade mesmo. Tá? E surgindo vagas, sempre surgem vagas, porque as pessoas mudam ou elas mudam de programa, né? E temos também vagas que o Conselho Tutelar encaminha. Entendi. Realmente vocês pensam ali direitinho para garantir que... A garantia de direitos, né? Sim. E vocês trabalham muito com isso da proximidade com a família, né? Essa questão essencial, porque não adianta fortalecimento você... de vínculo, Exato, não adianta você cuidar só da criança ou do adolescente. Você tem que trazer a família junto e cuidar dessa família, e acolher a família e tentar fazer com que a família também se transforme. É muito interessante esse trabalho mais amplo, porque às vezes a criança chega ou muito quietinha ou agressiva e você fica tentando resolver aquilo na sala de aula quando o problema às vezes está em casa, está no bairro, alguma coisa assim. E o pós-pandemia foi bem difícil. Eu posso garantir que não é só a Semente Esperança, todas as entidades tiveram muita dificuldade no pós-pandemia. Como foi esse período para vocês? Tiveram que parar totalmente? Conseguiram manter? A orientação por algum tempo foi parar, mas a gente nunca parou totalmente. Então tinha atividade remota, a gente levava atividade nas casas para as crianças. Com certeza a insegurança alimentar também foi muito grande, então a gente fazia campanha de arrecadação de cestas básicas e de kits de higiene. Então a gente nunca deixou de atender as nossas famílias e as outras também da comunidade. Agora, a volta foi bem difícil, porque as crianças ficaram muito tempo fora da escola, né? E não tinham acesso. E isso a gente percebeu muito, voltaram... O déficit escolar, foi bem grande e assim, agora esse ano de 2023 é o primeiro ano que a gente sente que as coisas estão voltando à normalidade. Normalidade como dá para ser, né? Sim, claro, A gente conheceu um pouco aqui da história do Semente Esperança. A Gabriele é diretora aqui do espaço, já está aqui há muito tempo. Eu vou deixar esse momento aqui para você dar um recado, convidar para conhecer, passar algum contato. Sempre a gente deixa passando o contato aqui na tela. Se você quiser, o recado que você quiser pode dar. Sim. Quem se apaixonou por essa causa como eu, vem aqui conhecer o nosso trabalho, as nossas atividades. A gente sempre tem espaço para apoiadores, para voluntários. A gente tem um bazar beneficente, que é uma das fontes de recurso mais importantes. Fica aqui junto e ali tem muito trabalho. A gente só trabalha com voluntários nesse bazar, então a gente aceita qualquer tipo de doação, aliás, inclusive para entidade também, então desde roupas, utensílios, alimentos, material pedagógico. Mas eu faço convite, venha conhecer o nosso trabalho, que você vai se apaixonar também. O nosso contato, você pode acessar nossas redes sociais, Semente Esperança, sempre Semente Esperança ou Bazar Semente Esperança. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. A TV Câmara fica de portas abertas para vocês. Quando tiver aí a formação dos alunos, alguma atividade, pode falar com a gente. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece novamente. Sim. O nosso bate-papo aqui ainda vai continuar. Vamos conhecer uma história bem interessante de uma pessoa que já foi aluna aqui da instituição e hoje trabalha aqui. Vocês vão ficar com imagens do local. Continue com a gente.
bate-papo continua agora com a Maiara Cristina, que é monitora daqui, mas ela já foi aluna daqui da instituição. Eu acho a história dela super interessante. Maiara, obrigada que você ficou esse tempinho para falar com a gente. Imagina. Eu sou a Maiara, sou monitora aqui no Semente Esperança. Eu já fui educanda há muito tempo, eu entrei em 2015, quando o Semente nem era nessa casa ainda, era numa casa lá embaixo. E eu fui educanda todo esse tempo e depois, quando eu fiz 15 anos, tive que ir para o curso Novos Rumos. Aí eu fiz o curso e depois do curso eles me encaminharam para entrevista, fiz entrevista e nada dava certo. Aí surgiu uma oportunidade de monitora aqui no Semente e eles pensaram em mim e me chamaram. Eu fiz a entrevista e passei. Estou muito feliz porque é um lugar que eu passei minha infância, um lugar que eu gostava muito e hoje posso estar proporcionando para as crianças o que eu aprendi aqui. E foi transformador esse tempo no Semente para você? Foi transformador. Eu gostava muito de Semente, não faltava. As atividades que tinha, eu participava de todas, mesmo não gostando, eu estava lá fazendo atividade. Gostava muito da oficina de percussão, de balé, eu fazia todas, coral, mas foi muito transformador. Na hora que eles me chamaram para fazer entrevista, eu nem acreditei. Desde os 12 anos, mais ou menos, Desde né? os 12 anos de idade. E agora você está com 20. Com 20. Você é monitora aqui, também dá algumas aulas. Sim. Por conta dessa preparação que teve aqui, né? Eu sou monitora, mas aqui eu também dou Criarte, que é uma oficina mais de desenho, para desenvolver o desenho deles, a criatividade, aí eu dou Criarte para eles. Ajudo em outras oficinas, ajudo na musicalização, ajudo quando alguém está com a sala muito cheia e está precisando, eu vou lá e dou esse suporte. Mas você teve toda essa preparação aqui mesmo, né? Aqui mesmo, foi tudo aqui. Eu cheguei sem nenhuma formação aqui no Semente, mas como eu já entendi um pouco do espaço, eu fui aprendendo tudo aqui mesmo. E você falou que ainda quer, quem sabe, fazer o curso superior, né? Quero fazer pedagogia e quero também fazer educação física, que é desde a infância. Ai, que legal. Aqui o Semente, ela já tinha atividade de educação física na sua época? Já tinha. Tem o esporte, né, que desde a minha época tinha o professor de esporte que dá as atividades, hoje em dia também tem, mas esporte para mim, eu jogo futebol também, por isso que eu queria fazer a educação física, mas a pedagogia também agora está na minha lista. Pedagoga, é professora, educadora física, dá para conversar essas áreas, né? Dá para conversar. E com esse esporte, que você já tinha essas aulas aqui, foi que despertou aí essa vontade de educação física ou você sempre gostou de esporte, atividade física? Eu sempre gostei do futebol. Antes de entrar no Semente, antes dos meus 12 anos, eu já jogava futebol, então a educação física nasceu em mim. E eu vou fazer educação física, vou fazer a pedagogia, porque quando eu entrei no Semente, eu vi que é uma coisa também que eu gosto. Então, são duas coisas aí que estão na minha lista para mim fazer. E está sendo boa essa experiência profissional, né? Que você entrou bem nova ainda, criança, e passa por todo aquele processo, e agora você é uma profissional. Está sendo legal a experiência? É uma experiência muito boa, porque a gente aprende a cada dia, né? Com as crianças aqui. A gente cada dia é uma caixinha de surpresa, porque essas crianças ensinam a gente cada dia uma coisa diferente. E eu nunca imaginei, eu educanda, virar monitora aqui no Semente Esperança. Então, até hoje eu não acredito. Já faz um pouquinho mais de um ano que você falou, né? Já faz. Já mesmo faz assim, ainda dá todo dia essa surpresa. Todo dia é uma surpresa, nem acredito. Mas estou muito feliz. Foi fundamental, então, na tua trajetória, né, passar por aqui? Foi fundamental. Maiara, obrigada pelo seu tempo, por dividir a sua história. Se você quiser deixar algum recadinho para as pessoas virem conhecer o Semente Esperança, pode deixar aí pra gente. Pessoal que quiser vir conhecer o Semente Esperança, pode vir. A porta vai estar sempre aberta para vocês.
A gente fica aqui no Paranapanema e não precisa agendar, vocês vêm, conhecem. A gente atende crianças de 6 a 14 e também tem cursos que é depois do 14, 15, 16, 17. Então quem quiser vir conhecer o Semente Esperança, a gente vai estar sempre de portas abertas. Obrigada, Maiara. Muita sorte na tua trajetória. Espero que você consiga chegar aí como educadora física, pedagoga, o que você mais escolher pela frente. O Mãos Solidárias de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de mais essa entidade, mais esse grupo que faz esse trabalho tão incrível aqui em Campinas e de todos que a gente já mostrou aqui. Os contatos ficam passando na tela, como eu sempre falo. Eu convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, assistir os outros Mãos Solidárias, achar aquela entidade, aquele grupo que você se encaixa, que poderia ajudar de alguma forma, assistir também os nossos outros quadros e eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau!